E o tema de hoje, dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é a seguinte frase: a ordem é chegar do outro lado. Independente do que possa acontecer, amados, independente do que vamos encontrar no decorrer do caminho, na nossa trajetória, mas a ordem é chegar do outro lado. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Depois de um dia todo de ensinamento, de ministração da palavra, nós vamos nos deparar aqui o Senhor Jesus com um ser humano cansado. Nós vamos ver nos três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, esses apóstolos, eles relatam a seguinte mensagem, mas cada um ele tem uma visão diferente da mesma mensagem. Aqui Marcos a gente já vai ver ele relatando já com mais ênfase, com mais detalhes. E aqui a gente vai ver da mesma forma Jesus dizendo a mesma frase: vamos passar para o outro lado. Depois de um dia de ensinamento, o Senhor Jesus, como era de praxe, ele fica cansado, a multidão era grande. Ele reunia aquele povo para ensinar. E depois de um dia de ensinamento, o Senhor Jesus, ele convida os seus discípulos. No versículo 35 ele diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco. E com ele também foi outros barquinhos, e junto com ele os seus discípulos. Eles entram naquele barco com o objetivo de chegar do outro lado, porque havia uma missão a ser feita. Então a ordem naquele dia era chegar do outro lado, independente do cansaço do dia, independente do que eles tinham enfrentado naquele dia, mas eles tinham que chegar do outro lado, porque tinha algo a ser feito. E quando eles entram naquele barco, Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, cansado, ele dorme. Ele vai para a proa do barco dormir. Seus discípulos, ali havia pescadores, que a gente sabe que Pedro e João, Tiago, que ali estava com ele, eram homens conhecedores do mar, era homem que tinha experiência ali. Mas Jesus vai dormir, cansado do dia, e aqueles homens tomam conta do barco em direção à ordem que Jesus tinha dado. Só que no meio da jornada, no meio da sua caminhada, no meio do mar, a Bíblia diz que se levanta um grande mar revolto, aleluia. O vento soprava, as ondas subiam ao ponto de encher aquele barco. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Eles sentiram temor, eles ficaram com medo. Eu entendo, amados, que muitas das vezes a nossa experiência que temos, ela não vai nos isentar de nós passarmos por ondas ou tribulação. Ali havia homens com experiência do mar, mas nada do que eles faziam ia resolver aquela situação. Quantas vezes as coisas elas fogem do nosso controle? Quantas das vezes as lutas elas sobram contra nós e a gente perde o controle, olha para um lado e para o outro e diz: vou perecer, não tem jeito. Só que a gente esquece que quem convidou para chegar do outro lado está contigo no barco. Aleluia. Eles olhavam para o tamanho do problema, eles olhavam para o tamanho das ondas que sopravam o barco, que estava a ponto a perecer. Eles se lembraram que Jesus dormia, que Jesus estava na proa do barco a dormir. Aí eles se desesperam e começam a clamar por Jesus. A seguinte pergunta que eles fazem: mestre, não te importa que a gente pereça? Não te importa que a gente morra? Dois pontos muito principais dessa mensagem que eu entendi no momento em que eu estava estudando. Primeiro ponto: quando Jesus ele levanta dali dizendo
Diante disso, os discípulos ficaram perplexos quando viram a reação de Jesus, quando pergunta: por que sois tímidos? Parece que vocês não têm fé. Jesus ali ele não queria repreendê-lo, pelo contrário, ele queria lhe revelar que ainda que tudo acontecesse, não era porque ele estava dormindo que as coisas não iriam resolver. Ou seja, o Senhor ele quer ouvir a gente chamar por Ele, mesmo Ele sabendo aquilo que nós estamos passando. Ele quer ouvir a nossa voz no momento de aflição, quando todos te abandonam, quando todos não querem te ouvir, Ele quer te ouvir, aleluia. Tem momento, querido, que nós estamos no mar, dentro de um barco, que parece que tudo se cala. Deus não responde, a tua oração Deus não responde, o teu louvor parece que não passa no teto. Ei, Jesus, ele não é que ele te esqueceu, não é que ele não se importa contigo, mas porque aquilo que é para você fazer, ele não vai fazer, aleluia. Até aonde ia as forças, a experiência daqueles homens no mar, eles fizeram, mas chegou a hora em que Jesus, ele se levantou para agir. Então a ordem, meu amado, nesta noite, independente da circunstância que você se encontra, ou que você esteja passando, a ordem nesta noite é se levantar e chegar do outro lado, aleluia. Ainda que o vento sopre ao contrário na tua vida, ainda que as pedradas elas venham contra você para te matar, para te ferir, mas Jesus não vai deixar você morrer sem antes cumprir aquilo que Ele te prometeu.
Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é aquilo que você tem depositado no altar do Senhor. Talvez você já tenha dito: olha, tem tanto tempo que eu tenho orado, buscado, entregado essa causa na mão do Senhor, não tenho obtido resposta. É porque ainda não chegou o tempo. É porque ainda o Senhor ainda está gerando aquilo que você pediu. Porque Ele sabe o momento certo e a hora certa de te entregar. Talvez jamais os discípulos tivessem em mente que eles iriam passar por essa tribulação no meio do mar. Jamais, talvez, eles tivessem cogitado isso. Mas Jesus já sabia. Jesus já sabia. Ele é onisciente, Ele é presente. Ele sonda o meu e o teu coração. Ele sabe da minha e da tua fraqueza. Ele sabe até onde nós podemos ir com as nossas forças. E é por isso que Ele diz: não tema, eu estou contigo. Eu estou contigo no teu barco. Muitas das vezes a gente se engana achando que aceitar Jesus não vai passar por luta. Tem muitos por aí enganados, achando que porque eu vou com Jesus eu não vou passar por tribulação. Você vai passar, mas só que temos algo diferente, que nós passamos pela luta. É o Jesus conosco, aleluia. O mar ficou revolto, mas Jesus estava ali. O vento soprava para um lado e para o outro, Jesus estava ali. O vento está soprando no teu barquinho aí, amado. Mas não te esqueça. Quem te mandou chegar do outro lado, Ele está contigo dentro desse barco. Ele está contigo. Então que nesta noite você renove a sua fé. Você renove a sua esperança. Porque Ele está contigo nesta luta. Ele está contigo nesta batalha. Você não está só nesta peleja. Quem te prometeu é fiel para cumprir. O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 107, ele diz assim que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra da dificuldade aqueles que o clamam na angústia, levando ao seu corpo desejado. Quem sabe Davi não estava passando por um momento muito difícil, ao ponto de chegar para nós nesta noite e dizer através da palavra do Senhor que o Senhor é aquele que controla, nada foge do controle das suas mãos. Nada foge do olhar do Senhor. A Bíblia diz que não cai uma folha da água se o Senhor Ele não permitir. Então, se a luta ela bateu na nossa porta, foi porque o Senhor Ele permitiu. Se Ele permitiu, Ele vai te tirar desta luta. Só é um processo. Só é para um processo. Só é para te aperfeiçoar, para te deixar mais forte, para te deixar com vigor. No momento que uma luta maior vier, você vai dizer: não, eu passei por essa, Jesus estava comigo e com essa não vai ser diferente. Diante das lutas, amados, a gente pensa que vamos perecer, porque a gente olha para a nossa fragilidade. Quando Pedro, diante disso aqui, ele vai dizer para Jesus assim: olha, me deixa eu ir contigo aí sobre as águas. Ele se encheu de coragem, mesmo no momento de medo. Deixa eu ir contigo aí. Jesus disse: vem. Enquanto ele olhava para Jesus, a Bíblia diz que Pedro ele andava por sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o tamanho do mar, para o tamanho do problema, a Bíblia diz que Pedro ele começou a afundar. E quantas vezes isso tem acontecido conosco? Quando a gente
Diante desta ministração, o Senhor se revela de duas formas. Como ser humano, Ele se cansa. Como ser humano, nós somos limitados. Mas como Deus, Ele se revela que Ele está acima de tudo e de todos. E que Ele tem o poder nas suas mãos de fazer aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, no momento em que Ele quer. Somos falhos, somos pequenos diante da grandeza do Senhor. Mas quando reconhecemos que sem Ele nada somos, quando reconhecemos que nós precisamos dele para tudo, Ele se revela em nós. Ele se revela em nós a majestade dele, o poderio dele, e mostra que sem Ele nós não conseguimos dar um só passo. Aleluia. Se a ordem é avançar, nós não vamos parar e nem retroceder. Ainda que se levante o inferno contra nossas vidas, mas se a ordem é chegar, nós vamos chegar. Nem que seja arrastando a mão, mas chegue lá, aleluia. Porque na presença do Senhor há fartura de alegria. A presença do Senhor, ela nos fortalece. A presença do Senhor, ela nos anima. A presença do Senhor, ela nos faz sairmos daqui renovados, aleluia. Eu convido você a ficar de pé nesta noite, aleluia.